Voltando então, pessoal, como nós comentamos primeiro, agora vocês só vão ouvir a minha voz e eu vou, na verdade, passar para vocês algumas questões em relação ao peticionamento. Então, primeiro, tá? O endereçamento. O endereçamento, ele é um endereçamento padrão, certo? Pelo artigo 319 do novo Código de Processo Civil, lá no artigo 319 ele vai dizer juízo a que se destina. Então, na verdade, aquela expressão excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito e tal, ela não tem mais razão de ser. Então, agora, o padrão é juízo de direito e não ao juízo, né? Você não está escrevendo uma carta, é formal, é juízo de direito da vara tal, da comarca tal e assim por diante. Importante, pessoal, a letra, ela tem que ser em caixa alta. O que é isso? Letra maiúscula. E a fonte, ela é fonte 12. Padrão de letra, pessoal, corpo do texto. Eu tenho que adotar obrigatoriamente a fonte Times New Roman ou Arial, que são as fontes oficiais. Os próprios juízes usam estas fontes também, mas são as fontes oficiais de textos, de trabalhos que são inclusive apresentados cientificamente. Por quê? Porque é uma norma da ABNT. O tamanho da fonte, 12. A cor da fonte, preto, pessoal. O espaçamento entre as linhas, 1,5 centímetros. O alinhamento ele tem que ser justificado. As margens da minha folha, elas precisam ter uma margem superior de 3 centímetros, a margem esquerda de 3, a margem direita de 2 e a margem inferior também de 2. Depois a gente vai fazer na prática para vocês verem, certo? Citações, pessoal, e tudo isso são coisas que eu observei que vocês têm dificuldade no peticionamento. As citações seguem a mesma fonte, pessoal, Time New Roman ou Arial. A questão é que aqui a fonte, ao invés de ser 12, como acontece no corpo geral do texto da tua petição, ela é 10, não é 12, ela é 10. Eu não tenho espaçamento entre as linhas, não existe espaçamento entre as linhas, enquanto na peça, em geral, é 1,5 centímetros entre as linhas. A cor é preto, pessoal. O alinhamento sempre justificado. E eu tenho que recuar esta minha citação em 4 centímetros. Eu já vou mostrar para vocês, certo? Algumas observações das citações que eu vi que o pessoal tem bastante dificuldade. As minhas citações eu tenho que analisar se elas são maiores ou menores do que 3 linhas. Se elas contiverem 3 ou menos linhas, eu vou colocá-las no próprio corpo do texto, entre aspas, tá? No próprio parágrafo, eu vou colocar, por exemplo, artigo tal e vou colocar no próprio corpo do texto. Para citações que tenham mais de 3 linhas, jurisprudências, artigos e tal, eu vou fazer a mesma regra da citação. Fonte 10, recuo 4 centímetros, espaçamento 0, sem espaçamento, né, simples, entre as linhas, tá? Outra coisa, pessoal, sempre que eu for citar doutrina, jurisprudências, artigos, eu preciso citar a fonte, certo? Sempre citar a fonte da onde eu retirei. Por último, tá? A identificação da peça. A identificação da peça, ela vai conter o local, a data, o nome e no nosso caso aqui, pessoal, o número da OAB, né? O número da OAB. Porque muitos estão fazendo algumas peças, principalmente como a resposta à acusação, uma peça de advogado. Pessoal, para que eu arrole testemunhas, para que eu faça o anexo, para que eu escreva alguma coisa que seja necessário, sempre eu vou deixar um espaçamento de 3, ou seja, 3 linhas, 3 espaços, certo? Agora, eu peguei uma peça aleatória que vocês me enviaram, né, de um aluno, eu fiz as devidas ocultações aqui e vou mostrar para vocês essa peça. Se vocês olharem essa peça aqui, num primeiro momento, ela parece uma peça muito bem estruturada, muito bonita, né? Muito bem feita e tal. Mas ela é problemática.
Como é que eu faço isso aqui no Word, pessoal? Para mim, sabe, como eu já tenho uma certa experiência em olhar artigos e monografias, já olhando eu identifico uma série de problemas. Mas vamos lá, onde é que a gente vai identificar esses problemas? Normalmente a gente vem aqui, ó, aqui em cima, no meu cursor, estão percebendo, e marca o parágrafo. A gente já percebe, por exemplo, que aqui tem um espaço, né? Tem um parágrafo que ele não deveria estar aqui, né? Ou seja, eu não tenho este parágrafo, certo? Mas primeira coisa, nós temos que adequar a nossa página, lembram? Nós temos aqui do lado esquerdo a necessidade de um espaçamento de 3 centímetros, aqui na borda superior 3 centímetros, aqui no lado direito 2 centímetros e aqui embaixo mais 2 centímetros, certo? Como é que eu vou fazer isso para identificar? Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que limpar essas formatações. Como é que eu vou fazer para limpar essas formatações? Então eu vou começar por aqui. Ctrl T, eu vou marcar todo o meu texto, né? Eu venho aqui em estilo, eu clico aqui, tem alterar estilos, e aqui em cima tem limpar tudo. Eu clico em limpar tudo, todas as formatações do meu texto, elas foram retiradas, certo? Então agora eu vou começar a minha formatação. Primeiro, vamos identificar se as bordas aqui estão adequadas. Como é que eu vou fazer isso aqui? No meu já está aqui, ó. Aqui eu tenho uma régua, mas se não, vocês vão em exibir, tá? E vocês marcam lá a régua, certo? No meu já está aqui. Eu tenho aqui, na verdade, 2 centímetros, mas eu preciso ter 3 centímetros. Então, aqui eu já adequei. Como é que eu vou fazer para verificar deste lado aqui? Eu vou olhar, ó, 1, 2, 3. Eu estou com 3 centímetros e aqui eu preciso de 2. Então, eu faço o quê? Eu marco o texto, eu vou aqui e adequo para o quê? 2 centímetros. Vamos olhar embaixo, né? Vamos olhar embaixo. Aqui embaixo eu estou com 2 centímetros. Então eu estou com os meus centímetros devidamente organizados em termos de margeamento, né? Então vamos lembrar. Qual era a minha... Sempre eu marco tudo, tá, pessoal? Para mim começar a fazer as formatações primeiro de uma maneira geral e depois eu vou formatando de acordo com as necessidades específicas, tá? Primeira coisa, então, eu vou justificar o texto. Onde é que eu justifico o texto? Aqui. Esta justificação. Então, eu justifiquei o texto. O que vai acontecer? Se vocês olharem, o meu texto, ele vai ter todos os parágrafos alinhados, tanto deste lado aqui, quanto deste lado aqui, certo? Então, eu justifiquei o texto. Vamos ver qual é a letra que está no meu, qual é a fonte que está no meu trabalho. Aqui eu tenho a Calibri. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar todo o meu texto aqui e vou optar ou pela Arial ou pela Times, né? Vamos pegar a Times, que é a primeira aqui. Tanto faz, qualquer uma, tá, pessoal? As duas são oficiais. Então, aqui eu já tenho o quê? A letra Times, certo? Mas agora eu tenho que olhar a fonte. Qual é a minha fonte que tá aqui? A 11. Então, o meu texto, regra geral, eu marco tudo, ele precisa ter uma fonte 12. Agora eu vou confirmar, ó lá. Clico em cima, ele tem fonte 12. Lembrando, pessoal, se vocês trabalharem em escritório e tal, e vocês quiserem, por exemplo, incluir o logotipo do escritório, alguma coisa, vocês só clicam aqui em cima, ó, nesse margeamento aqui, ó, dão 2 cliques, ele vai abrir o cabeçalho. E aí que vocês podem escrever o que vocês quiserem, vocês podem inserir figuras coloridas e tal. Quando vocês quiserem sair, é só dar 2 cliques fora desse local que vocês voltam para o texto de vocês, tá? Bem tranquilo. Então, vamos começar aqui, por aqui, né? Antes disso, eu tenho que dar uma olhada como é que está o meu espaçamento. Então, Ctrl T, marquei tudo. Eu vou aqui, né, em página inicial, vou aqui em parágrafo e marco. Então, eu vou ver aqui. Pessoal, esse espaçamento aqui, ele está hoje, né, depois de cada oração, 10 PTs. Eu vou colocar aqui
0. Antigamente a BNT estabelecia 6 PTs. Aqui, pessoal, eu vou colocar, ao invés de múltiplos, 1,5, que foi o que a BNT me disse. Então, o meu texto ele começa a ter, percebam aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só marcar aqui e colocar sem espaçamento simples. Vocês podem cuidar aqui, ó. Olha a diferença do espaçamento. Vamos começar de novo. Vamos começar com duplo. Ó, duplo, simples, 1,5, né? Qual que é o adequado? É 1,5, certo? É 1,5. Então, todo o meu texto agora, ele está num padrão de formatação 1,5, certo? Pessoal, importante. Quando eu marco esse parágrafo aqui, se vocês copiaram alguma coisa da internet, se houve algum erro em termos de digitação, até mesmo de formatação, ele vai me aparecer. Por exemplo, né? Aqui, ao invés da pessoa estabelecer o parágrafo que deveria ser feito aqui, né? Aqui na barra, aqui na régua, a pessoa, na verdade, ela usou o quê? O tab. Deixa eu voltar aqui. Ela usou aqui, ó. Ao invés de estabelecer o parágrafo, deixa eu voltar aqui. Isto. Ao invés aqui dela estabelecer o parágrafo aqui, ela deu um tab, né? Que é, ó, ele vai sozinho. É o adequado? Não, não é o adequado. Você tem que usar a formatação pelos próprios instrumentos que você tem aqui necessários, certo? Aqui também, ó, pessoal, aqui também. Então, aqui, tudo isso vocês... Essa setinha aqui demonstra que não foi feita a formatação adequada. Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Aqui, pessoal, tá? Quantos espaços... começar pelo juízo, né? O juízo não existe. É juízo da segunda vara criminal da comarca de Rio Grande do Sul. Número do processo, ok? Ok. Quantos espaços aqui? 3. 3 espaços. Percebam que a distância dos espaços é a mesma, tanto lá quanto aqui. Eu não tenho um espaço maior e um espaço menor aqui. Então, a minha peça, ela começa a ter o quê? Uma sincronia, certo? Vou seguindo aqui, pessoal. Percebam, né? Teve muitos alunos que colocaram aqui, deixaram, por exemplo, a qualificação aqui em cima, ou colocaram a qualificação aqui embaixo. Não, pessoal, preciso obedecer um padrão. Então, aqui eu tenho o quê? A qualificação. Ministério Público e com fulcro no artigo 396 do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência para apresentar a sua, tá? Resposta à acusação. O nome dessa peça é sempre importante que esteja no meio aqui. Outra coisa que é muito importante é que, o que acontece, pessoal? Quando tá, eu for fazer uma petição, é muito importante que eu não quebre o meu raciocínio, ou seja, eu não interrompa ele de uma hora para outra. Se vocês perceberem, a impressão aqui é que a pessoa ficou sem saber o que escrever e aí depois ela passa a resposta à acusação e já vai para a síntese dos fatos. Aqui eu sugiro, seguindo o mesmo padrão aqui, se você fez parágrafo aqui, faz aqui, se não fez, não faz, né? O ideal é não fazer, né? Letra minúscula, o que faz, exemplo, né? Pelos fatos e fundamentos que passa a, vamos colocar, seguir, expor. Tá? Ponto. Percebam, aqui, pessoal, eu tenho o quê? Um espaço entre esse parágrafo e o nome da peça. Entre o nome da peça e esse parágrafo, eu tenho um espaço. Percebam que ele é exatamente igual ao espaço de cima. Entre este parágrafo e o primeiro item, eu tenho que ter mais um espaço. E aí vocês vão ver que o espaço fica igual. Entre o nome do item, aqui é síntese dos fatos, e o outro parágrafo, mais um espaço, certo? Aqui é importante, pessoal, não estou falando entre parágrafos, né? Estou falando entre o nome do item e o parágrafo. Aqui, pessoal, eu preciso estabelecer o quê? A distância padrão dos meus parágrafos neste item, certo?
Qual é a distância padrão que a BNT estabelece? Espaçamento de 1,5, ó. Todos os parágrafos ficaram lá. E percebam, ó, se eu tirar aqui, ele vai ficar exatamente igual, sincronizado. Então, percebam que essa peça está extremamente bem dividida em termos de espaçamento. Aqui embaixo, pessoal, nunca, jamais deixem um item, tá? Deixem um item sozinho, isolado. Façam o quê? Deem um enter para que ele vá para segunda, né? Ou seja, para a segunda parte. Aqui, pessoal, quando vocês forem trabalhar subitens, importante que vocês descrevam esse subitem, por exemplo, aqui da violência doméstica. Se você colocou aqui, olha aqui o espaço, tá? Se você colocou aqui da violência das preliminares em letra caixa alta, letra maiúscula, importante que você coloque aqui embaixo com letra minúscula, ou seja, você vai usar o título para que você diferencie. Certo? Sempre com um recuo que o próprio, se o teu texto estiver formatado, o teu próprio computador vai providenciar esse espaçamento. Da mesma forma, eu não tenho recuo de parágrafo, eu vou lá em cima e faço esse recuo, certo? O que tá faltando aqui? Tá faltando um espaço, né? Coloquei o espaço lá, ó. Tem o espaço lá e tem o espaço aqui. Vou descendo na minha peça. Tem o espaço aqui? Tá aqui ele, né? Mas tem o espaço aqui? Não. Então eu vou lá e faço o quê? Dou o meu espaço. Olhem aqui, ó. Como fica nublado esse texto, como ele fica difícil, estranho. Então eu venho aqui e faço o quê? Organizo o meu parágrafo também. Aqui eu preciso mais um espaço, certo? Faltou espaço aqui, professora, também. Então, eu dou mais um espaço. Percebam que depois que eu estabelecer a formatação padrão, é fácil porque o próprio computador, ele vai lá e formata. Olha. Ó, uma coisa importante, pessoal, nesse texto aqui não tinha, ó. Eu coloquei aqui das preliminares, né? Não fui eu, é uma peça de um de vocês que eu peguei como exemplo. Se eu colocar lá o A, eu tenho que seguir aqui com o B. Certo? Olha, ele mesmo segue o padrão de cima. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o padrão lá de cima, né? Das excludentes de ilicitude. Aqui, pessoal, da mesma forma. O próprio computador, ele traz a sua formatação. Pessoal, quando vocês estão fazendo o TCC de vocês já podem ir fazendo e ele vai fazendo o sumário sozinho. Tem como você fazer isso, né? Aqui no Word, não precisa programa nenhum. Então, vocês vão fazer. Aqui eu já tenho, ó, o parágrafo que foi devidamente já recuado, certo? Mas percebam, agora eu sigo, né, lá 2 das preliminares, eu sigo para o 3 do direito. Olhem a diferença, pessoal, do item das preliminares e do item do direito. Olhem como aqui está claro, fácil de ler e de entender, e aqui está extremamente truncado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar a mesma sistemática, né? Eu vou ver quantos parágrafos tem aqui e eu vou fazer o devido recuo. Certo? Olha ali, ó, tá recuado. Ah, entre os parágrafos aqui, tá? Entre, por exemplo, aqui eu tenho 2 parágrafos, nós não temos mais espaçamento, é 0 PT, certo? Aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Aqui eu preciso dar mais um espaço. Professora, e como é que eu faço aqui, né, em relação aos pedidos? Normalmente a gente faz o que a gente fez em cima, por item, né? Diante do exposto. Pode fazer parágrafo? Pode, até deve, né? Diante do exposto requer. Aí você vai fazer por item. A. Deixa eu voltar aqui. Aqui. A. B. C. D, certo? Professora, mas eu não gostei. Eu não gostei por quê, professora? Porque, na verdade, eu queria que
esta segunda linha seguisse a ordem do parágrafo de cima. Não tem problema. Você vem aqui, né, marca tudo, vai lá em cima e puxa para cá, tá? Bem tranquilo em relação a isso. Não tem problema. Gostou ou não gostou? Pessoal, aqui eu vou deixar este espaço, sempre os espaços, tá? Esta autenticação, ela fica no meio da petição. Alguns usam deste lado, né? Alguns deste lado. Mas ela vai ficar no meio. Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, o que acontece? Eu vou dar o mesmo espaçamento, tá? Daqui de cima, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, para que eu vá, por exemplo, nesta peça aqui, fazer o quê? Escrever o meu rol de testemunhas. E aí eu vou começar aqui, por exemplo, testemunha 1, certo? Professora, mas eu quero que tu me diga como é que eu faço para citar um artigo, né? Aqui, por exemplo, o artigo está no meio do texto. Você simplesmente vai colocar as aspas e vai escrever. Não, professora, mas eu quero, por exemplo, tem uma citação aqui. A citação, ela tem mais do que 4 linhas. Por exemplo, isso aqui é uma citação, certo? O que eu faço com essa citação? Eu preciso adequar ela ao texto. Primeiro, ela precisa ter um recuo de 4 centímetros. A minha fonte precisa ser 10. E eu não posso ter espaçamento. O espaçamento dela é simples. Aqui, um espaço aqui. Importante, falei para vocês e vou repetir. Pessoal, eu nunca termino um item. Aqui serve para monografia também. Eu nunca termino um item sem o quê? Sem um parágrafo de ligação com o item subsequente. Então aqui eu faria o quê? Eu faria mais um parágrafo. Pessoal, nunca façam parágrafos com menos de 3 linhas, porque vocês percebem, menos de 3 linhas é citação. Eu vou fazer o quê? Eu vou adequar aqui esse meu parágrafo de ligação, né, ao texto. Aqui eu vou dar mais um espaço para adequar, certo? Então, vamos olhar aqui, pessoal. Olhem aqui. Eu vou diminuir para vocês olharem a nossa petição. Olha, a nossa petição, ela está uma petição limpa, perfeita. Você não tem nenhum tipo de, como a gente chama, rebuscamento aqui. Você consegue ter uma visão geral de uma petição muito fácil de ser lida, sem a necessidade de ficar se procurando. Percebam que os padrões de espaço, eles seguem aqui, ó. Todos os padrões de espaço. Certo, gente? Tudo isso você já sabe, né? Usando o Word. Então, pessoal, até a noite. Né? Um abraço. Às 7h20 nós nos encontramos no nosso canal. Beijo!